Em algum lugar nas profundezas da Baviera, onde as sombras se alongam e o silêncio é quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores, existe uma fazenda, ou melhor, o que restou dela. Um lugar onde o tempo parou em 1922 e o ar ainda parece carregar o eco de gritos abafados e o cheiro metálico do medo. Esta é a história de Hinterkaifeck. Uma história tão brutal, tão inexplicável, que até hoje, mais de um século depois, ela se recusa a ser esquecida. Uma história que nos lembra que o mal, por vezes, não tem rosto nem motivo, apenas uma sede insaciável de escuridão. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas um conto de crime. É um mergulho no abismo da mente humana, onde o terror se esconde nas sombras mais profundas. E a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. Antes que o sangue manchasse o solo de Hinterkaifeck, a fazenda já parecia envolta em uma aura de presságios sombrios. A família Gruber-Gabriel, composta pelo patriarca Andreas Gruber, sua esposa Cecília, a filha viúva Victoria Gabriel e seus dois filhos pequenos, Cecília e Joseph, vivia uma vida isolada, mas aparentemente pacífica. No entanto, nos meses que antecederam a tragédia, eventos estranhos começaram a se desenrolar, tecendo uma teia de medo e desconfiança que culminaria em um horror inimaginável. A antiga empregada da família, Crescens Rieger, havia deixado a fazenda 6 meses antes dos assassinatos, alegando ter ouvido ruídos estranhos no sótão e acreditando que a casa era assombrada. Ela falava de passos pesados, como se alguém estivesse andando acima deles, mesmo quando não havia ninguém lá. Andreas Gruber, um homem cético, inicialmente descartou as preocupações da empregada, mas logo ele mesmo começaria a testemunhar eventos inexplicáveis. Em março de 1922, Andreas encontrou um jornal de Munique em sua propriedade. O estranho não era o jornal em si, mas o fato de que ele não se lembrava de tê-lo comprado e ninguém na vizinhança assinava aquele periódico. Era como se alguém o tivesse deixado ali intencionalmente. Dias antes dos assassinatos, Gruber contou aos vizinhos sobre pegadas na neve fresca que levavam da floresta até uma porta com a fechadura quebrada, que dava para a sala de máquinas da fazenda. Ele tentou investigar, mas não encontrou nada. Na mesma noite, os ocupantes da casa ouviram passos vindos do sótão novamente. Gruber procurou, mas mais uma vez não encontrou ninguém. Apesar de ter compartilhado essas observações com várias pessoas, ele recusou ofertas de ajuda e não relatou os detalhes à polícia. Um erro fatal que selaria o destino de sua família. E havia Joseph, o filho mais novo de Victoria, de apenas 2 anos. Rumores sussurravam que Joseph era fruto de um relacionamento incestuoso entre Victoria e seu pai, Andreas. Essa sombra de segredo e vergonha pairava sobre a família, adicionando uma camada de morbidez a um cenário já perturbador. A tensão na casa era palpável. A filha de Victoria, Cecília, de 7 anos, teria confidenciado a uma amiga da escola que sua mãe havia fugido da fazenda na noite anterior aos assassinatos, após uma briga violenta, e só foi encontrada horas depois na floresta. O que estava acontecendo dentro daquelas paredes? Que segredos a família Gruber-Gabriel guardava que poderiam ter levado a um desfecho tão macabro? As respostas, se é que existem, estão enterradas sob o peso de um mistério que se aprofunda a cada passo. A noite de 31 de março de 1922 caiu sobre Hinterkaifeck como um manto pesado de escuridão. A nova empregada, Maria Baumgartner, havia chegado à fazenda naquele mesmo dia, acompanhada por sua irmã, que partiu pouco depois, sem saber que seria a última pessoa a ver os habitantes da fazenda com vida. Maria, inocente e alheia ao destino que a aguardava, mal sabia que estava prestes a se tornar parte de um dos crimes mais brutais e inexplicáveis da história alemã.
No final daquela noite fatídica, o assassino ou assassinos agiu. Acredita-se que Victoria Gabriel, sua filha Cecília e os patriarcas Andreas e Cecília Gruber foram atraídos para o celeiro, um por um, através do estábulo. Talvez pelo barulho dos animais inquietos, talvez por uma voz familiar, não sabemos. O que sabemos é que lá dentro, na escuridão opressora do celeiro, eles foram brutalmente atacados. A arma do crime, uma picareta da própria fazenda. Golpes violentos, desferidos com uma fúria indescritível, ceifaram suas vidas. Um a um, eles caíram, seus corpos empilhados e cobertos com feno, como se fossem meros objetos a serem escondidos. Mas o horror não terminou no celeiro. O perpetrador ou perpetradores então se moveu para a casa. Lá, com a mesma arma ensanguentada, eles encontraram Joseph, o pequeno de 2 anos, dormindo inocentemente em seu berço, e Maria Baumgartner, a nova empregada, em seu quarto. Ambos foram brutalmente assassinados, suas vidas jovens e promissoras ceifadas sem piedade. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração do assassino ou assassinos em meio ao caos e à morte. O que se passou na mente daquele que cometeu tal atrocidade? Que tipo de escuridão habitava sua alma para permitir tamanha barbárie, estendendo-se até mesmo a uma criança indefesa e a uma mulher que acabara de chegar? O mais arrepiante é que, após os assassinatos, o criminoso permaneceu na fazenda por vários dias. Ele se alimentou da comida da casa, cuidou dos animais e até mesmo acendeu a lareira. Uma presença fantasmagórica vivendo entre os mortos em um ato de profanação que desafia a compreensão humana. Por que ele ficou? Para saborear sua vitória? Para zombar das vítimas? Ou para garantir que ninguém soubesse o que havia acontecido até que fosse tarde demais? A fazenda, antes um lar, tornou-se um mausoléu, um palco para um pesadelo que se desenrolava em silêncio, sob o olhar indiferente do céu noturno. 4 dias, 4 longos e aterrorizantes dias se passaram entre os assassinatos e a descoberta dos corpos. Durante esse tempo, a vida na fazenda Hinterkaifeck continuou, de uma forma distorcida e macabra. Os animais foram alimentados, a fumaça subia da chaminé e a ausência da família não levantou suspeitas imediatas na comunidade isolada. Mas a verdade, como sempre, não pode permanecer oculta para sempre. Em 1º de abril, vendedores de café Hans e Eduard Shirovsky chegaram a Hinterkaifeck para fazer uma entrega. Bateram na porta, na janela, mas ninguém respondeu. Caminharam pelo quintal, notaram o portão da casa de máquinas aberto, mas sem desconfiar de nada, foram embora. Nos dias seguintes, a ausência de Cecília Gabriel na escola sem justificativa e a falta da família na missa de domingo começaram a levantar algumas sobrancelhas. Algo estava errado. Em 4 de abril, o mecânico local, Albert Hofner, foi a Hinterkaifeck para consertar um motor. Ele afirmou não ter visto ninguém da família, apenas os sons dos animais da fazenda e o latido do cachorro dentro do celeiro. Após esperar por 1 hora, ele decidiu iniciar o reparo, que levou cerca de 4 horas e meia. Ainda assim, nenhum sinal dos moradores. A fazenda, com sua fachada de normalidade, escondia um segredo hediondo. Por volta das 15h30 daquele mesmo dia, Lorenz Schlittenbauer, um vizinho, enviou seu filho Johann e seu enteado Joseph para Hinterkaifeck para tentar fazer contato com a família. Quando eles retornaram, relatando que não haviam visto ninguém, Schlittenbauer, acompanhado de Michael Pearl e Jacob Ziegel, decidiu ir pessoalmente à fazenda. Ao entrarem no celeiro, a cena que se deparou com eles seria gravada em suas mentes para sempre. Lá estavam os corpos de Andreas Gruber, sua esposa Cecília Gruber, sua filha Victoria Gabriel e sua neta Cecília, empilhados e cobertos de feno. O choque, o horror, a incredulidade
Pouco depois, eles encontraram a empregada Maria Baumgartner e o membro mais jovem da família, Joseph, assassinados dentro da casa. O pesadelo havia se tornado realidade. O inspetor Georg Reingruber e seu departamento iniciaram a investigação dos assassinatos. No entanto, as investigações iniciais foram severamente prejudicadas pela contaminação da cena do crime. Curiosos e moradores locais, em seu desespero e ignorância, moveram corpos e objetos, e até mesmo cozinharam e comeram refeições na cozinha da fazenda. A cena do crime, que deveria ser um santuário de evidências, foi profanada, tornando a busca por respostas ainda mais difícil. No dia seguinte à descoberta dos corpos, o médico legista Johann Baptist Aumüller realizou as autópsias no celeiro. Foi estabelecido que uma picareta era a arma do crime mais provável, embora a arma em si não tenha sido encontrada no local. Evidências chocantes revelaram que a jovem Sazília havia permanecido viva por várias horas após o ataque, arrancando tufos de cabelo enquanto jazia na palha. Os crânios das vítimas foram removidos e enviados para Munique para exames adicionais. A brutalidade do crime era inegável, mas a identidade do assassino permanecia um mistério, obscurecido pela confusão e pela falta de profissionalismo na preservação da cena. Com a cena do crime comprometida e a ausência de um motivo claro, a polícia se viu em um labirinto de inconsistências e teorias. A princípio, o roubo foi considerado o principal motivo, mas essa hipótese foi rapidamente descartada quando uma grande quantia em dinheiro foi encontrada intacta na casa. Ficou claro que o perpetrador ou perpetradores havia permanecido na fazenda por vários dias após os assassinatos, alimentando o gado, consumindo todo o estoque de pão da cozinha e até mesmo cortando carne da despensa. Isso sugeria uma familiaridade com o local e uma audácia que desafiava a lógica. A inspeção da comissão judicial notou que as vítimas provavelmente foram atraídas para o celeiro pela inquietação dos animais. No entanto, investigações posteriores revelaram que o barulho do celeiro não podia ser ouvido da casa, tornando essa teoria implausível. A cada nova descoberta, o mistério se aprofundava e a lista de suspeitos crescia. Mas sem provas concretas, todos os caminhos levavam a becos sem saída. Na noite seguinte ao crime, 3 dias antes da descoberta dos corpos, o artesão Michael Plöckel passou por Hinterkaifeck. Ele observou que o forno havia sido aquecido por alguém. Essa pessoa se aproximou dele com uma lanterna e o cegou, fazendo com que ele apressadamente seguisse seu caminho. Plöckel também notou que a fumaça da lareira tinha um cheiro repugnante. Esse incidente não foi investigado e nunca se soube o que havia sido queimado naquela noite no forno. Em 1º de abril, às 3 da manhã, o fazendeiro e açougueiro Simon Heislander, a caminho de casa perto de Brunnen, viu 2 figuras misteriosas na beira da floresta. Quando os estranhos o viram, eles se viraram para que seus rostos não pudessem ser vistos. Mais tarde, quando ele soube dos assassinatos em Hinterkaifeck, ele pensou ser possível que os estranhos estivessem envolvidos. Em meados de maio de 1927, um estranho teria parado um morador de Weidhofen à meia-noite, fazendo perguntas sobre o assassinato antes de gritar que ele era o assassino e depois correr para a floresta. O estranho nunca foi identificado. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, cada uma mais perturbadora que a outra. Uma das mais persistentes envolve Carl Gabriel, o marido de Victoria, que supostamente havia morrido na Primeira Guerra Mundial. Seu corpo nunca foi recuperado. E após os assassinatos, especulou-se se ele realmente havia morrido na guerra. Victoria havia concebido e dado à luz seu filho Joseph na ausência do marido, e o menino era supostamente fruto de um relacionamento incestuoso entre Victoria e seu pai, Andreas.
Essa teoria sugere que Carl Gabriel poderia ter retornado, descoberto a verdade e cometido os assassinatos por vingança. No entanto, não há provas concretas para apoiar essa hipótese. Outra teoria aponta para Lorenz Schlittenbauer, o vizinho que descobriu os corpos. Ele foi um dos primeiros suspeitos devido a várias ações suspeitas, incluindo o fato de ter entrado na casa sozinho após encontrar os corpos no celeiro. Além disso, Schlittenbauer teve um relacionamento com Victoria Gabriel e era o pai de Joseph. Alguns acreditam que ele poderia ter cometido os crimes para encobrir o relacionamento incestuoso ou por algum outro motivo pessoal. No entanto, ele foi liberado por falta de provas. Outras teorias incluem a possibilidade de um assassino em série, um grupo de ladrões que deu errado ou até mesmo um culto satânico. A falta de um motivo claro e a brutalidade dos assassinatos levaram a especulações sobre a natureza do mal que se abateu sobre Hinterkaifeck. O caso foi oficialmente encerrado em 1955 e as últimas interrogações ocorreram em 1986. Mas apesar de todos os esforços, o assassino de Hinterkaifeck nunca foi encontrado. O mistério permanece, um lembrete sombrio de que algumas perguntas nunca terão respostas e alguns horrores nunca serão totalmente compreendidos. O caso Hinterkaifeck, com sua aura de mistério e horror, continua a assombrar a Alemanha e o mundo. A fazenda foi demolida 1 ano após os assassinatos e um pequeno monumento de concreto foi erguido no local, servindo como um memorial às vítimas. Mas nem mesmo a demolição pôde apagar as memórias e as perguntas que persistem. A história de Hinterkaifeck é um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da capacidade humana para a crueldade. É um caso que desafia a lógica, que se recusa a ser categorizado e que nos força a confrontar a ideia de que nem todos os mistérios têm uma solução. A cada ano que passa, novas gerações de investigadores amadores e entusiastas do crime verdadeiro revisitam o caso, na esperança de desvendar o quebra-cabeça que a polícia alemã nunca conseguiu resolver. Mas a verdade permanece oculta, enterrada sob o peso do tempo e do silêncio. Quem foi o assassino de Hinterkaifeck? Um vizinho vingativo? Um ex-amante? Um ladrão desesperado? Ou algo muito mais sinistro, algo que transcende a compreensão humana? A resposta, talvez, esteja perdida para sempre nas brumas do tempo, um segredo guardado pelas paredes invisíveis de uma fazenda que não existe mais, mas que continua a ecoar em nossos pesadelos. E você, o que pensa sobre o caso Hinterkaifeck? Qual teoria você considera a mais plausível? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é fundamental para desvendar os mistérios que aterrorizam a humanidade. Se você se atreveu a chegar até aqui, se a escuridão de Hinterkaifeck te prendeu, então junte-se à nossa comunidade de desvendadores de mistérios. Inscreva-se no canal Mistérios Ocultos e Curiosidades Sombrias. Ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no desconhecido e compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, ousam olhar para o abismo. Porque juntos, talvez possamos iluminar as sombras mais profundas. Até a próxima e que seus pesadelos sejam apenas sonhos.